Nos próximos capítulos da novela A Usurpadora, tudo começa logo depois que a vovó Piedade recebe uma ligação da Paola e já vai questionando a Paola se ela pode saber o que ela deseja falar com ela. A Paola então vai logo direto e diz a ela que queria apenas lhe comunicar que no sábado ela volta para a casa dela, a casa dos Baratheons. Vovó Piedade fica calada e a Paola continua cheia de razão, dizendo que eles vão ter que receber ela mesmo que eles não queiram. Vovó Piedade pergunta a ela desde quando essa casa é dela. A Paola responde que desde quando ela ainda não se divorciar do Carlos Daniel, então ela tem todo o direito de morar lá. Vovó Piedade diz que mesmo assim essa casa não é dela, porque essa casa é dela, da vovó Piedade. A Paola diz que, querendo ou não, isso já está decidido, que ela vai voltar sim para casa e quem não pode ir para lá na realidade é a Paulina Martins. Vovó Piedade grita com ela dizendo que a Paulina não virá, mas que ela, a Paola, também não. Paola então questiona ela se ela quer então apostar com ela que ela vai voltar sim. Logo depois que a Adelina passou a informação para o Carlos Daniel que a Paola estava ligando para ela, ele então pergunta se ela tem certeza que era a Paola. A Adelina diz que sim, senhor, e o Carlos Daniel, ele fica ainda ali muito encucado e pergunta: e como assim a vovó então aceitou em atendê-la? A Adelina responde que de fato ela não queria, mas disse que logo depois que ela terminasse de rezar o texto, ela disse que atenderia. Carlos Daniel fica calado e ela continua dizendo que quando ela estava subindo ali com o café, ela mesma viu ela subindo para pegar o telefone. Paola agora diz à vovó Piedade que ela já consultou o advogado dela e que ele deixou muito claro que ela tem direito de ir para aquela que sempre foi a sua casa desde quando ela se casou com o neto dela. Vovó Piedade de forma nenhuma quer aceitar e a Paola diz que então depois a gente vê como isso fica. A vovó Piedade, em tom de ameaça, diz: então é isso que vamos ver. A Paola diz que apenas quis avisar para não pegar ninguém ali de surpresa e diz à vovó Piedade que é para ela mandar imediatamente ajeitar o quarto dela de sempre. Vovó Piedade dá uma bela de uma debochada perguntando a ela se ela prefere ficar no quarto de baixo porque acredita que não vai ser fácil ela subir aquela escada com a cadeira de roda. Paola fica calada e a vovó Piedade diz: ou será que nada disso aí é verdade, que ela está inválida? Paola parece que engoliu um tamanco ali, ela fica até sem saber o que responder e diz que é claro, começa a sorrir e fala que tinha esquecido desse detalhe. Paola logo em seguida diz que então ela faça o seguinte: mande alguém preparar o quarto de baixo. Vovó Piedade calada e a Paola diz até loguinho e desliga o telefone. Carlos Daniel vem chegando e diz que pelo que ele vê, acredita que essa conversa com a Paola não foi nada agradável, né? E enquanto eles vão conversando aí, vocês vão perceber que a Lalinha, como sempre fica ali curiando a conversa dos outros e a vovó Piedade diz que, como ele sabe, foi a Paola, né? E ele diz que sim, porque a Adelina contou tudo pra ele. Carlos Daniel logo depois pergunta do que é que elas falaram. Vovó Piedade diz que ela apenas ligou para dizer que quando for no sábado ela vai voltar pra lá pra casa. Nesse momento a Paola está de bobeira no seu quarto, alguém bate na porta, então ela imediatamente corre pra cadeira, coloca o lençol em cima e vai atender. Quando abre a porta é a Paulina, então ela fica logo com aquele deboche dela chamando de irmãzinha querida: então você veio, né? E pede para que ela entre. Paulina pergunta logo a ela o porquê que ela trancou a porta ali com uma chave. Ela diz que é para não ser incomodada por alguém que ela não quer ver. Paulina fica calada e a Paola pergunta o que é que ela está fazendo ali e se na verdade ela não deveria estar lá no julgamento. Paulina, feita uma pombaleza como sempre, vai se aproximando e diz que sim, que ela deveria estar lá, só que antes ela quis passar ali só para atualizar ela. Paola fica calada, querendo sorrir, e a Paulina diz para ela que talvez muito em breve ela vai ficar em liberdade, mas se isso acontecer, ela promete que vai correr ao lado dela para não deixá-la sozinha jamais. Paola dá uma debochada, sai um pouco de lado e diz só para ela saber, ela tem outras ideias, irmãzinha querida. A cena volta imediatamente lá para a vovó Piedade, que ainda está revoltada, a Lalinha curiando tudo ali, e a vovó Piedade diz que a Paola disse que consultou um advogado e que enquanto ela estiver casada com ele, com o Carlos Daniel, ela tem o direito de viver ali. Carlos Daniel diz que vai ter que acabar com ela e a vovó diz que não, que ele não pode fazer uma
loucura dessa e ele fala que ele não vai poder suportar ficar ali vendo ela. Vovó Piedade pede que Deus ajude eles e o Carlos Janiel diz que isso aí é a vingança dela. Vovó Piedade diz que essa casa é dela e que ela avisou isso, só que a Paola, desde quando casou com ele, ela não teve outra casa. Carlos Janiel diz que não é bem assim, porque ela abandonou aquela casa por mais de um ano. Vovó Piedade pede que por favor que eles parem para pensar e que deve haver alguma maneira ali para que possa impedir dela voltar para lá. Ele diz que a única solução é acabando com ela de uma vez por todas e a vovó pergunta: e depois o que é que vai acontecer? Que vai ser a prisão por muitos anos e os filhos dele ali tudo órfão e ela, no caso dela, ficando ali sofrendo sempre. Ele fica calado e ela continua dizendo que deve ter alguma maneira de impedir que ela volte para ali e ele fala que não, que de fato ela tem direito por lei ao sair da clínica voltar para lá. A vovó diz que pelo menos vamos ver porque ela está doente, né? E ele diz que não, que ela vai ver o mal que ela vai fazer a todos eles. Vovó Piedade diz que não porque ela está inválida e pouca coisa ela vai poder fazer. Ele responde que isso é o que ela acha e que se por acaso ela voltar a falar com ela novamente, que diga que ela corre risco de vida se ela quiser voltar para aquela casa. De volta lá para Paola, que está dizendo a Paulina que ela quer muito voltar para casa dela, para casa dos Brachans, para aquela casa lá que pertence a ela. Paulina fica calada e a Paola continua dizendo que é claro porque ela sabe que vai sair de lá divorciada, mas que de início ela não tem outro lugar para ir. Ela continua dizendo que já consultou o advogado dela e para que ela tenha direito ali a todos os direitos que pertencem a ela, ela tem que voltar para lá. Paulina olha para ela revoltada e pergunta: como assim seus direitos? Paola diz a ela que sim, que é a partilha dos bens por causa do divórcio. Paulina diz que ela não precisa fazer isso porque ela pode receber tudo isso sem ter que perturbar todos eles porque ela sabe muito bem o que foi que ela fez. Paulina continua dizendo que ela, a Paola, sabe muito bem que naquela casa ninguém gosta dela. Paola diz que não quer nem saber, ela vai voltar para aquela casa de todo jeito até ela se divorciar do Carlos Janiel. Paulina pergunta se então é dinheiro que ela quer e a Paola diz que sim, que é claro que é. Paulina diz que não consegue entender porque ela já tem uma fortuna pessoal. Paola debocha dela, dizendo a ela que na realidade isso é verdade, mas ela quer aumentar. Paulina continua pedindo que por favor que ela não venha atormentar mais eles e a Paola diz que ela quer voltar para aquela casa e ela vai voltar. Paulina pede a ela que por favor que ela não faça isso, que vá embora com ela, com a Paulina, e vão embora as duas daquela cidade. A Paola bota até uma cara de nojo ali, diz que não e que ela quer voltar para a casa dos Brachans e tem certeza que pelo menos as crianças vão continuar adorando ela. Paulina diz que ela não sabe o mal que ela faria para todos eles porque eles vão ter que saber de toda a verdade. Paola diz que eles vão entender e a Paulina fala que pelo menos a Lisete não. Paola fica calada e a Paulina diz que o Carlinho sim e ele querendo ou não vai sofrer muito quando souber de tudo isso. Paola diz que ela só lamenta. Paulina pergunta a Paola o que é que ela pode fazer para convencer ela de não ir. Paola diz que não há mais nada o que ela fazer porque ela acabou de falar com a Piedade. Paulina fica assustada, pergunta se é verdade e a Paola diz que sim, que ligou para ela para dizer que no próximo sábado ela volta para casa dos Brachans.